Olá pessoal, hoje nós vamos para a nossa terceira aula do curso livre Como as Democracias Morrem, baseado na obra de Steven Levitsky e Ziblatt, Daniel Ziblatt. Mas antes de continuar nossa aula, não esqueça de inscrever-se no canal, de dar um gostei e de ativar o sininho para receber as nossas novidades. Qual é o tema da nossa aula hoje? Os guardiões da democracia. O que significa os guardiões da democracia? Segundo os autores da obra Como as Democracias Morrem, é preciso haver guardiões da democracia. E os guardiões da democracia são nada mais, nada menos do que os partidos políticos. Nos Estados Unidos, no sistema bicameral, temos os republicanos e os democratas. Até o século XX, nós tivemos grande parte das eleições dos Estados Unidos. Até o século XX, as eleições dos Estados Unidos eram decididas por meio de convenções partidárias. Hoje ainda é por convenções partidárias, mas há uma diferença, que agora tem uma participação da sociedade, ou seja, o povo pode votar. Temos um sistema de convenção vinculante. Temos os delegados e também temos a sociedade, a população que pode votar. Os autores, eles tratam desse tema, os guardiões da democracia, para chamar a atenção da necessidade de se ter mecanismos que possam frear o surgimento de candidatos políticos autoritários, autoritários, que mesmo bastante conhecido na sociedade, como o caso, por exemplo, do Henry Ford, mas que se apresenta como uma figura autoritária. Segundo os autores de Como as Democracias Morrem, se esse sistema bipartidário, com suas convenções, eles não atuarem como guardiões da democracia, então podemos ter exatamente o fim da democracia, a morte da democracia. E por que é que eles partem? Por que é que eles falam sobre isso? Porque eles consideram o Donald Trump como um outsider, um político que surgiu pelo seu conhecimento como magnata, que não fazia parte do meio político e que também se elegeu, foi eleito pela população e, para os autores, nada mais é do que um autoritário, um ditador. Então, eu vou mostrar para vocês alguns pontos centrais da obra, o pensamento central desses autores nesta obra, neste capítulo, onde ele vai mostrar como os Estados Unidos, a partir de um determinado momento, deixou de ser totalmente uma convenção partidária do guardião de partido, de guardião da democracia, para abrir margem para a população votar. A intenção era mais democracia. Mas com isso tem-se o risco, o sério risco, de surgimento de políticos autoritários, uma vez que o sistema de convenções, agora vinculante, não tem uma preocupação em barrar os candidatos autoritários. Como ser um guardião da democracia? Como ser o guardião da democracia? Para os autores, ser guardião da democracia é criar mecanismos para evitar o surgimento de políticos autoritários. E esses guardiões são os partidos políticos, os dois partidos norte-americanos, os republicanos e os democratas. Quais os mecanismos para impedir que figuras autoritárias cheguem ao poder e destruam a democracia? Exatamente o sistema bipartidário, com suas convenções internas. Durante algum tempo, somente os insiders, aqueles que já pertenciam ao meio político, os delegados dos partidos poderiam escolher os candidatos a presidente da República. No romance Complô contra a América, um romance do Philip Roth, o Lindbergh se torna um presidente. O autor, aí o Philip Roth, romancista,
ele leva em consideração determinados aspectos, acontecimentos históricos reais, para construir um personagem no sentido de mostrar como uma democracia pode morrer, como um fascista pode surgir na América, nos Estados Unidos da América. Um outsider que chega à presidência dos Estados Unidos e se torna um perigo para a democracia. Bom, esse outsider se torna um perigo para a democracia. Pois bem, um outsider que chega à presidência dos Estados Unidos e se torna um perigo para a democracia. Os autores do livro chamam atenção para o perigo de um outsider que se torna presidente da República e que, com suas ações, se caracteriza como autoritários. Caracteriza esse político como autoritário, e aí o fim da democracia, como é o caso do Donald Trump. A razão por que nenhum demagogo extremista conquistou a presidência antes de 2016 nos Estados Unidos não é a ausência de competidores para o papel. Os autores eles também mostram que, durante longos anos, vamos ter também uma quantidade enorme de políticos e de grupos de extrema-direita, por exemplo, que são radicais, o extremo-direito já está dizendo, e que qualquer político desse que se candidate à presidência da República e chegue a ser presidente da República, a democracia ela chega à sua morte. Significa, em outros termos, colocar um político autoritário para ser presidente da República é a morte da democracia, é o assassinato da democracia. Só nos anos 1930 havia não menos que 800 grupos extremistas nos Estados Unidos. Os Estados Unidos são um país de conservadorismo e de autoritarismo. Não é essa democracia perfeita como se mostra nas emissoras de TV, por exemplo, nos grandes jornais. Os Estados Unidos têm uma quantidade enorme de grupos extremistas de direita principalmente. Só para você lembrar de um, já deve ter ouvido falar da Ku Klux Klan, que é um grupo formado por empresários protestantes ou católicos e que perseguiam os negros, eram racistas declaradamente, perseguiam até matar os negros. Esse era um dos grupos extremistas. Então tem grupos extremistas, fascistas, nazistas, até hoje nos Estados Unidos, como é o caso do Tea Party, que é um grupo extremamente autoritário, que teve uma candidata, inclusive, à presidência da República durante a eleição do Barack Obama. A Sarah Palin faz parte de um grupo extremamente autoritário chamado Tea Party. Figuras extremistas, como por exemplo Padre Charles Coughlin, é um sacerdote católico antissemita, defensor do fascismo, defensor de práticas e atitudes autoritárias. Ele defendia o regime nazista. Temos, por exemplo, os autores também apontam como exemplo de autoritários um governador de Louisiana chamado Huey Long, que ele defendia o fim da Constituição pelo povo. Ele considerava a Constituição, mas para a eleição, por exemplo, mas ele considerava também que essa Constituição, se a maioria quisesse, poderia acabar com ela. Então isso é exatamente uma postura extremamente autoritária, porque a Constituição, os partidos levando a sério a Constituição, temos aí portões para barrar a morte da democracia, para evitar
que os extremistas acabem com a democracia. Os delegados dos partidos escolhiam seus candidatos a presidentes. Então, começou no século XIX, os delegados dos partidos, o sistema, os republicanos e os democratas, eles escolhiam os seus candidatos a presidente da República e podiam barrar a candidatura de um político que se mostrasse autoritário, mesmo que esse político fosse extremamente conhecido, tivesse grande alcance na sociedade, como foi o caso de Henry Ford, que foi um dos magnatas, dos mais ricos, o criador da Ford, e que ele era extremamente autoritário. Os delegados dos partidos na comissão partidária barraram a candidatura do Ford. A velha guarda era guardiã da democracia, essa velha guarda que defendia a democracia. Velha guarda essa formada tanto pelos republicanos quanto pelos democratas. Eles tinham a responsabilidade de escolher um candidato que não se mostrasse antidemocrático, um perigo para a democracia. O colégio eleitoral foi o guardião original da democracia durante longos anos. Vamos entender exatamente como é que chegou essa história aí. Embora como guardiões, a Constituição americana ela silencia sobre a questão de como devem ser selecionados os candidatos presidenciais. Veja só, mesmo com esse sistema de guardiões da democracia, havia uma brecha na candidatura, na escolha dos candidatos a presidente, mesmo nesse sistema aí, que poderia acontecer de uma figura fora do meio político, que é o chamado outsider, e que se mostrasse autoritário, ele de repente poderia chegar à presidência da República, caso passasse pela convenção. É o caso de um dos políticos na época que chega, inclusive, a superar os principais candidatos políticos a presidente da República. Assim surgem os outsiders, que podem ser também figuras autoritárias. Nem todo outsider, necessariamente, vai ser uma figura autoritária. Para não confundir as coisas. Não quer dizer que todo outsider, ou seja, todo aquele político que surge, que não fazia parte do meio político e que surge como candidato que pode ser eleito presidente da República, nem todo outsider vai ser um autoritário. Mas a questão é, se não se conhece esse outsider e ele, de repente, se torna um presidente, ele pode ser um autoritário, principalmente considerando as suas falas, as suas ações. Então, a questão não é exatamente o outsider que vai ser um autoritário, porque também um político pode se mostrar um autoritário. Um político já de longos anos pode se tornar um presidente autoritário. Então, durante a maior parte dos Estados Unidos, os partidos políticos priorizaram a guarda dos portões em detrimento da abertura. Ou seja, se fazia o máximo para evitar que abrisse demais, abrisse para, por exemplo, a população votar e para mais delegados, e principalmente que abrisse esse sistema para ter mais acesso por parte da população, porque a população só tinha via os delegados, tá? Então, enquanto funcionou isso, esse sistema de barrar candidaturas autoritárias, esse sistema aí não vinculante, que nós vamos mostrar o que é não vinculante, enquanto não se abriu esse sistema, conseguiram barrar vários candidatos que poderiam ser um desastre para a democracia, como o caso do Henry Ford e aquele outro que
faria há pouco tempo. No começo do século XIX, os candidatos presidenciais eles eram escolhidos por grupos congressistas em Washington, num sistema de convenção congressional. Esse sistema, somente os insiders, aqueles que pertenciam ao meio político, que poderiam escolher seus representantes, seus candidatos à presidência da República. Esse sistema ele era criticado por ser fechado. É verdade, era um sistema fechado que a população ela não tinha um acesso diretamente, não tinha um maior acesso, tinha um mínimo acesso. Somente votavam os delegados, que eram os representantes do povo. Um sistema que apresenta aí a sua contradição, um sistema fechado, a população toda não participa, mas aí se tinha uma possibilidade maior de evitar danos à democracia. O poder real era dos insiders, os quais eles conseguiam barrar políticos autoritários que surgissem ao longo do tempo. Então eles conseguiam barrar. Conseguiram barrar o Henry Ford, por exemplo, que praticamente já estaria eleito, se fosse na época dele, já estaria eleito com uma quantidade enorme de votos. Então conseguiram barrar. O sistema era fechado, mas a democracia era preservada, segundo os autores do livro Como as Democracias Morrem. Somente a partir de 1972 é que surge um sistema de primárias presidenciais vinculantes. Por que vinculantes? Tinham os delegados, que eram os representantes do povo, e agora você vai ter uma abertura para mais delegados e depois para a população votar também. A vasta maioria dos delegados das convenções democratas e republicanas, elas seriam eleitas em primárias e assembleias no âmbito estadual. Então, eram vinculadas. Porque antes você tinha somente os delegados. Agora você vai ter assembleias e primárias no âmbito também estadual. Alguns cientistas políticos eles se mostraram preocupados com esse novo sistema. Por que preocupados? Porque chegaram à conclusão de que, olha, esse sistema agora vai dar margem para surgir outsider, para surgir políticos autoritários, que a gente não vai conseguir segurar, porque o povo quem vai escolher. Então, um político, por exemplo, que ele se mostre carismático e a população sinta-se atraída por ele, ele pode se tornar um político autoritário, um presidente autoritário. As primárias vinculantes elas poderiam enfraquecer a função de partidos de guardiões da democracia. É verdade? Sim, é verdade. Mas o sistema fechado também não dava margem para uma maior participação da população. O problema que surge aí, com essa abertura, é como encontrar mecanismos que possam barrar os políticos autoritários. E a população, que vai ter direito a votar mais agora, então essa população que precisa ter conhecimento, precisa não se envolver pelo lado emotivo, pelo lado emocional, e escolher um candidato, escolher um presidente que de fato respeite a democracia. Poderiam surgir agora candidatos extremistas e demagogos, os quais pouco teriam a perder incitando as massas. Então, isto é uma verdade. Se você tem uma população enfraquecida, uma população que precisa viver, uma população que está vivendo situações difíceis, em crise econômica, por exemplo, que mexe muito, exatamente, já mexe com a sobrevivência da população, do indivíduo. Então, se surge um candidato que atrai as massas com o seu discurso, incitando as massas, e que não tem um cuidado com a democracia, uma preocupação com a democracia, então podemos ter a morte da democracia. E com a morte da democracia, pelo menos por um período, vamos ter prejuízos para a sociedade. Bom, vamos agora destacar, relacionar
essa questão aí dos guardiões da democracia, que seriam os partidos políticos, agora vamos ter a participação da população. Quero chamar a atenção no seguinte: os partidos políticos, eles são estruturados a partir de ideologias que podemos chamar de direita e de esquerda. O partido da ideologia de direita, ele vai defender o privado, ele vai defender o patrão. Os de ideologia de esquerda vai defender mais o trabalhador. Mas entre os de ideologia autoritária de direita e os de esquerda, nós podemos ter também os de centro, uns que vão ter uma abertura para um lado, para outro, e tendo um cuidado com a democracia. Ocorre o seguinte, que a população, ela não preparada, uma população que não tem uma educação suficiente, tanto em casa como a educação formal, uma população que não apresenta um conhecimento crítico, ela tende a escolher os seus representantes pelo momento, pela emoção. E a outra coisa é que, fazendo isso, ela não está também preocupada, ela não tem noção do que significa um partido político. Importante considerar também que um partido político, seja de direita ou de esquerda, tem obrigação de preservar a democracia, porque a democracia é para todos. Então, na democracia, você pode ter as divergências, você pode dialogar com as divergências, você não é obrigado a aceitar o que o outro está propondo, mas aceitar a condição democrática de ouvir, de participar, de não perseguir aquele que mostra uma ideologia contrária à sua. Então, uma coisa: guardião da democracia, os partidos políticos. Se temos uma sociedade com os partidos políticos que são ignorados pela população e até mesmo pela maioria dos candidatos, então aí nós vamos ter a personificação. Os partidos políticos aí, na verdade, vão ser somente janelas para os políticos entrarem. E aí também vamos ter um perigo para a democracia, porque um político eleito pelas massas, não de forma crítica, uma massa que vai pela emoção, então pode ser um político autoritário, pode se tornar um político autoritário. Nos Estados Unidos, a partir do momento que tivemos a abertura do sistema de convenções, onde os delegados, somente os delegados internos, votavam e podiam barrar um candidato autoritário, agora, quando tem abertura, é necessário que exista na sociedade civil, nas organizações sociais, na sociedade de forma geral, a preocupação em conter qualquer candidato que se mostre autoritário. Então, trazendo para a realidade brasileira, por exemplo, nós vivemos uma crise econômica, uma crise política e social. Nas últimas eleições, foi eleito o candidato Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro não era um outsider, ele não é um outsider, ou seja, não foi um político que surgiu do nada, de repente apareceu. Ele já era há 28 anos um político. Não apresentou projetos interessantes durante esses 28 anos para a sociedade, mas a postura dele, durante esse período, já demonstra claramente que ele não tem uma preocupação com a democracia, não prima pela democracia. Quais os exemplos que podemos dar? Por exemplo, ele se coloca declaradamente em seus vídeos a favor da tortura, de torturar presos políticos, aqueles contrários à sua posição. Ele se mostra, já em vídeo também se mostrou, favorável às milícias. Defensor das milícias. No seu discurso, inclusive, para a Avenida Paulista, gravado para a Avenida Paulista, ele se colocou abertamente a favor da perseguição aos
militantes dos partidos de esquerda, principalmente ao Partido dos Trabalhadores. Chegou a mencionar, inclusive, a ponta da praia que seria o lugar para eles. Que seria esse ponta da praia? Essa ponta da praia foi o lugar exatamente onde os presos políticos eram levados, torturados e mortos. Então, ele continua ainda hoje com essa mesma postura. Então, a sociedade brasileira, ela votou, o povo brasileiro que votou, melhor dizendo, os eleitores que votaram no Jair Bolsonaro, votaram principalmente pelo antipetismo, que foi difundido de maneira muito veemente pelos meios de comunicação tradicionais, votou no Jair Bolsonaro pelo antipetismo, pelo discurso anticorrupção, e agora estamos vendo aí os absurdos que estão acontecendo, né? Os absurdos, inclusive, de corrupção, esquema de corrupção, ligação com milícias. Então, por exemplo, tivemos durante a eleição, todo um processo de eleição utilizado por Bolsonaro, utilizando as fake news, as mentiras, como foi o caso do kit gay, que foi a mentira central da sua campanha. A prioridade número 1 do Jair Bolsonaro é a perseguição aos partidos de esquerda. Isso não é democrático. O que poderia acontecer, o que poderia existir para evitar que candidatos dessa natureza cheguem ao poder? É uma sociedade participativa, uma população participativa que cobre ações concretas dos seus políticos, do Estado, que de fato ajude a diminuir, por exemplo, as desigualdades sociais, que dê segurança à população, que a economia fique estabilizada. Então não adianta um discurso anticorrupção, um discurso de perseguição, porque você vai escolher esse candidato. Não adianta escolher por aí. É preciso que os movimentos sociais, os grupos sociais, a sociedade civil organizada pare e pense. Pense, reflita bem, discuta inclusive as propostas dos candidatos, os planos de governo de cada candidato, e para saber exatamente, olha, esse é a favor da democracia ou não. Porque com a morte da democracia, todos perdem. Até mesmo aqueles que votaram pela morte da democracia. No caso, a direita, os partidos de direita, em todo discurso anticorrupção, mas que na prática utiliza exatamente de tudo aquilo que faz, tudo aquilo que diz, na prática vai fazer exatamente o contrário. Ou seja, vai ser corrupto também. Então, a mais recente notícia sobre o Bolsonaro é o PSL, que é o seu partido, que já ficou claro que utilizou de esquema de corrupção, inclusive com candidatos laranja, para poder se beneficiar. Então temos aí uma crise muito séria. Então, depois que se coloca um candidato que chega ao poder e se mostra autoritário, como resolver? Um candidato, um político, e agora é o presidente, que ele pode matar a democracia. Nos Estados Unidos, o Donald Trump, ele tem demonstrado claramente todo o viés autoritário. E é isso que os autores do livro, Como as Democracias Morrem, que vão denunciar. Então, é importante saber, os guardiões da democracia são os partidos políticos, mas como funcionam esses partidos políticos? Há uma discussão que de fato possa garantir a democracia? Temos partidos que apresentam isso. Mas temos boa parte dos partidos, principalmente de direita, que não estão preocupados com essa história. Mesmo tendo a sua ideologia, o seu ponto de vista e a sua ideia central, eles estão preocupados em arregimentar políticos, candidatos, que possam ganhar uma eleição. E aí, depois é que sabe como é que as coisas vão acontecer. A população, por sua vez, como já falei, ela não tem um conhecimento suficiente sobre o que significa um partido político. A importância de um partido político para a sociedade, para se ter um Estado que possa preservar pela democracia. E aí temos agora um regime autoritário,
um regime que se apresenta em frangalhos. Temos um Jair Bolsonaro, que é um político fraco, é um presidente fraco, mas ao mesmo tempo ele tem a força da sua proposta, da proposta que representa a direita conservadora, os interesses privatistas, e que por isso estão segurando ele. Então os militares vão segurando ele, mas também para impor os seus interesses. Chegamos a um ponto, por exemplo, que se o Bolsonaro sai e fica, são os militares de vez. É bom o Bolsonaro ficar? É bom os militares ficar no lugar do Bolsonaro? A questão é, se a democracia não é preservada, o respeito à democracia e o bem-estar da população como um todo, então nenhum nem outro. O mais importante nesse momento, o ideal seria o quê? Novas eleições, com a sociedade votando em candidatos que de fato respeitem a democracia. Ok, pessoal, não esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar um like, de compartilhar e divulgar os nossos vídeos e de ativar o sininho para receber as nossas novidades. Aproveite essa aula e faça os seus comentários, as suas perguntas, que na próxima aula a gente vai começar pelas perguntas e a gente responde buscando o conhecimento, buscando contribuir para o conhecimento. Até mais.